Antes de iniciarmos a questão 3, vamos fazer uma pequena revisão. Quando é que eu uso o movimento uniforme e quando é que eu uso o movimento uniformemente variado? Ou seja, quando é que eu uso uma equação ou outra e como distingui-las? Galera, para o movimento uniforme, você vai usar quando a aceleração for igual a zero. Ou seja, quando não tiver aceleração, aí você usa as fórmulas do movimento uniforme. Qual é a boa notícia? Só tem uma, que é esta aqui, ó. V igual a ΔS sobre ΔT. Tá certo? Que é a fórmula da velocidade média. Tá? Então, vamos marcar isso daqui. Ok. Quando é que eu uso o movimento uniformemente variado? Quando a aceleração for diferente de zero. Ou seja, o problema deu alguma aceleração, ou então você vai usar algum tipo de aceleração no problema, ou seja, a aceleração vai ter que fazer efeito no problema. Entendeu? Então você usa as fórmulas do movimento uniformemente variado. A aceleração pode assumir valores positivos ou valores negativos. Tudo bem? Então, quais são as fórmulas? São duas funções e uma equação. Eu vou explicar já já porque são duas funções e uma equação. Nós temos a função horária do espaço, que ela varia a cada instante de tempo, não é verdade? Se o instante de tempo não partir de zero, partir de um instante a outro instante, então vai variar em função da variação do tempo. Entendeu? Então vamos lá. Essa equação a gente conhece por F igual a S0 mais V0 ΔT, para ser bem geral, não é isso? Mais A sobre 2 vezes ΔT ao quadrado. Deixa eu virar aqui a tela para não acontecer mais isso. Essa é uma função que varia pelo intervalo de tempo. Nós temos outra função que também varia com o tempo, que é a função da velocidade, ou V de ΔT, que é V igual a V0 mais A ΔT. Tá certo, galera? E nós temos uma equação, que é a equação de Torricelli. É italiano, né? Então é assim. Que é V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Galera, por que essas duas expressões são funções e aqui não é uma função? Galera, aqui é uma função, a equação horária do espaço, porque ela varia em função do tempo. Perceba que o S0 é constante, a posição inicial sempre é constante, a velocidade inicial é sempre constante, a aceleração impressa sempre será constante e a única variável vai ser o tempo, que o tempo ele corre a cada instante. Então é uma função. Aqui a velocidade também, ó, é uma função, porque a velocidade final vai depender de cada instante de tempo. A velocidade inicial do problema é sempre constante, porque um projétil, um objeto, um veículo sempre vai ter uma velocidade inicial que pode ser considerada
partindo de onde ele esteve parado, que é zero, ou ser considerada a partir de uma velocidade constante, ou seja, quando ele está trafegando em uma pista com uma velocidade constante e você dispara o cronômetro em 0 segundos, então você vai considerar uma velocidade inicial, tá? Vai considerar uma velocidade inicial. Certo. A aceleração impressa também é constante, tá bem? A equação de Torricelli não é uma função porque você não tem a dependência de V por ninguém. Perceba que a velocidade final ela não depende da velocidade inicial, que é constante, não depende da aceleração impressa, que também é constante, e não depende da variação do espaço, porque a variação do espaço nada mais é do que o espaço final que você pegou, que você definiu e escolheu quem é, e o espaço inicial que não muda. Por isso que ela não é uma função, ela é simplesmente uma equação que você joga quando o problema dá essas variáveis aqui a você, ó, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e espaço. Quando pede para você encontrar alguma delas, por exemplo, a velocidade final e das outras, você joga nessa equação que ela vai dar para você sem a dependência do tempo. Então, fornecer os valores e não fornecer o tempo, você joga nessa equação que vai dar para você. Tá certo, galera? Então, tendo isso em mente, vamos resolver a questão 3. Vamos apagar aqui. Apaga tudo isso daqui que a gente vai precisar para as nossas próximas questões. Ótimo. Questão 3. Em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração constante de 4,92 metros por segundo quadrado. Letra A. Quanto tempo esse carro, inicialmente se movendo a 24,6 metros por segundo, leva para parar? B. A que distância esse carro percorre? E aqui são as respostas, não é? Então vamos lá. Vamos escolher os dados da questão. Então ele está dizendo aqui, ó, que um carro freia com uma desaceleração. O carro freia com uma desaceleração de 4,92 metros por segundo ao quadrado. Certo. Então, letra A. Quanto tempo esse carro inicialmente se movendo? Então, quanto tempo, já que ele não deu tempo, então nós poderíamos considerar ΔT, que a gente quer saber. Por que a gente considera ΔT e não T? A gente pode considerar T também, desde que ele seja igual a ΔT. Mas por que a gente considera ΔT especificamente? Porque ΔT não é T menos T0? Se ele não deu tempo, a gente pressupõe que T0 é zero, tá certo? Então, para efeito de cálculo, para a gente jogar nessa nossa expressão aqui, ó, nessas expressões que a gente fez, que a gente abrangeu um conceito mais geral, considerando os intervalos de tempo, a gente considera ΔT igual a T, tá bem? Então, vamos lá. Quanto tempo esse carro inicialmente se movendo, se movendo a 24,6 metros por segundo. Então aqui a velocidade inicial
é igual a 24,6 metros por segundo. Leva para parar. Se ele leva para parar, galera, a única informação que eu extraio daqui é que quando ele está parado, a sua velocidade é zero. E no caso, essa velocidade é a velocidade final, porque ele disse assim, ó, inicialmente se movendo e leva para parar. Então ele estava se movendo com a velocidade constante e parou, tá certo? Então, ele estava com sua V0 igual a 24,6 metros por segundo, certo? E quando chegou aqui ele parou. Ele parou. Então V igual a 0 metros por segundo. Considerando aqui esse instante T1, T2, T3, não é verdade? E aqui T4, T4 para o tempo. Então, inicialmente ele estava com isso e ele parou com isso. Por isso que a velocidade inicial é 26 e a velocidade final é 0. Tá beleza? Vamos continuar. Então, se ele parou, V é igual a 0 metros por segundo, claro, né? E aqui S. Muito bem. Qual é a equação, galera, que a gente vai relacionar? Aceleração, tempo, velocidade inicial e velocidade final. Primeiro de tudo, o problema deu aceleração e eu vou usar, deu e vou usar. Então, eu vou usar o movimento uniformemente variado, certo? Movimento uniformemente variado. Se eu vou usar o movimento uniformemente variado, qual das equações do movimento uniformemente variado eu vou usar? Veja, tempo, velocidade inicial e final, velocidade inicial e final. Aqui não tem velocidade, tem os dois espaços, então não vou usar essa equação aqui. Então, V igual a V0 mais a delta T, que é quem eu quero descobrir. Quem é V? V é 0, V0 é 24,6 mais A, quem é A? Menos 4,92, que multiplica delta T, tá? Então, esse delta T meu, fazendo as operações básicas aqui, vai ficar... Coloquei isso daqui para o outro lado, ficou positivo. Então, 24,6 dividido por 4,92, que é igual... Vamos fazer essa divisão aqui na calculadora. 24,6 dividido por 4,92. 5 segundos. Resposta bateu, ó. 5 segundos. Tá? Vamos fazer agora a letra B. Opa. Letra B. Letra B. A que distância esse carro percorre? Então ele quer saber o delta S. Quer saber o delta S. Galera, olhando para a equação aqui, quais são os valores que nós temos? Nós temos o intervalo de tempo que a gente descobriu, não é? A gente tem
velocidade inicial, velocidade final. E é isso. Então, nós temos velocidade inicial, velocidade final. Nós temos a aceleração também, ó. E queremos descobrir um intervalo de tempo, certo? Perdão, queremos descobrir um intervalo de espaço, ou seja, o espaço percorrido. Nós não vamos usar essa, porque essa não tem espaço percorrido. E nós poderíamos usar essa? Poderíamos, mas vamos usar a Torricelli? Então vamos usar a Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, certo? Quem é V? 0 ao quadrado. Quem é V0? 24,6 metros por segundo. Mais 2, quem é A? 4,92 delta S, certo? Então aqui, ó, aqui V ao quadrado, não é? Certo. V0 é ao quadrado, não esqueçamos disso. Então aqui vai ficar 0. Aqui é a operação básica. Vamos colocar logo os valores de delta S. Delta S é igual a... Ah, galera, perdão. Aqui a aceleração é negativa também, ó. Certo? Colocando delta S para cá, vai ficar positivo. Então vou fazer direto já. Já vou fazer direto, tá bom? Então fica 24,6 ao quadrado sobre 2 que multiplica 4,92, tá? Delta S é igual a 605,16 dividido por 9,84, que vai ser 61,5 metros. 61,5 metros. Aqui, ó. Bateu a resposta. Se tiverem alguma dúvida, vamos para a calculadora, tá? 605,16 dividido por 9,84. É isso.